Fábio agora, apresentando o filme Quanto Vale ou É por Quilo. Então, esses filmes eles estão meio que numa sequência cronológica, né? O Karamuru fala mais sobre os primeiros contatos, o Desmundo fala mais sobre já o momento do açúcar, e a gente vai ver ali o filme do Fábio, ele já pega mais o século XVIII, já quando é um Brasil um pouco mais ligado ao negócio da mineração, embora não apareça muito a mineração, não apareça muito a mineração nas cenas do Quanto Vale por Quilo, mas é o século XVIII, o momento ali do filme que o Fábio vai tratar. Então vai lá, Fábio, é contigo. Beleza. Pessoal, só me avisem se estão enxergando direitinho e estão me ouvindo bem, por favor. Estamos, Fábio. Sim, Fábio. Perfeito, então. Então, boa noite a todos e a todas. O meu nome é Fábio, como está escrito aqui no Meet. Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que é um imenso prazer poder me encontrar com vocês aqui nesse momento para debater cinema nacional, né, a ligação do cinema nacional com a história e desde já valorizando o cinema nacional, a arte nacional, que é uma coisa fundamental que se faça, né? E em segundo momento, além do cinema nacional, a gente poder, nesse momento, estar aqui debatendo questões que são emergentes, questões que são fundamentais para a nossa sociedade, para a gente entender quem somos e o que devemos ser enquanto seres sociais, né? Agentes ativos dentro da nossa sociedade brasileira. Dito isso, também gostaria de dizer que nesse momento que a gente se encontra, é especialmente fundamental a gente poder ter espaços como esse, né? Então, agradeço ao professor Romanos e aos colegas do PIBID, bem como à escola, e os alunos que se fizeram presente, por estarem prestigiando, porque, na verdade, pode nos tirar várias coisas, né? Podem nos tirar uma vacina no braço, podem nos tirar o pão da mesa, podem nos tirar inúmeras coisas, mas tem uma coisa que ninguém consegue nos tirar, essa coisa é o conhecimento e é o compartilhamento, né, desse conhecimento entre nós. Então é muito bom estar aqui, nesse espaço de fala, nesse espaço de cultura e nesse espaço de valorização da arte nacional. O filme que eu escolhi para falar com vocês, para abordar com vocês, é o Quanto Vale ou É por Quilo. Então, para começar a apresentação, eu digo a vocês que eu coloquei ali um pouco transparente, essa coisa meio lusco-fusco, essa coisa meio misteriosa das cenas meio por trás, assim, são todas cenas do filme, ou do cartaz do filme. Essa cena aqui é o cartaz do filme, tá? E então todas as cenas que estão são propositalmente colocadas nesse slide. Quanto vale o É por Quilo? Vamos falar em geral o que é esse filme e de que ele trata, ok? O que é esse filme? Ele tem uma história, é uma história que ele conta a história de uma personagem, alguma coisa assim? Sim e não, mais ou menos, porque são várias histórias dentro de um mesmo filme. Mas tem um tema fundamental, e esse tema fundamental do filme é a situação da população negra, da população periférica, na sociedade brasileira, desde o Brasil colonial até os dias de hoje. Então, o filme ele vai trabalhar com cenários distintos. Por vezes, o filme vai numa máquina do tempo, assim, até o Brasil colonial, aí depois o filme volta para a contemporaneidade, para os nossos dias, para mostrar o quanto uma coisa está ligada à outra, tá? E o quanto da nossa realidade hoje, nossa realidade brasileira, está enraizada, está entrelaçada com todo esse passado colonial, especialmente na questão que aborda o filme, que foi a escravidão, né? Que existiu aqui no Brasil, infelizmente. Dito isso, dada essa apresentação do filme, a gente vai para a ficha técnica. Aqui vocês podem ver ao fundo mais uma cena do filme, né? E a ficha técnica desse filme passa pelo seguinte: a direção é do Sérgio Bianchi, né? O ano é o ano de 2005, o ano que foi lançado o filme. Ele foi filmado em 2004, lançado em 2005. É um filme do cinema nacional, né? 110 minutos de duração, e o gênero é o drama. Aqui a gente pode conversar algumas coisinhas, assim, gênero drama. Mas para quem já olhou, sabe, para quem vai olhar, eu já vou dar
um spoilerzinho, mas é só de levezinho, assim, vamos lá. É um drama, porém, a gente vai achar muito humor, um humor sarcástico, tá? Um humor de sacada, um humor nas entrelinhas, um humor escondido, de uma genialidade incrível do roteirista e diretor Sérgio Bianchi, tá legal? Essa imagem que eu trago para vocês aqui, ela é a imagem da capa de DVD do filme, né? Porque em 2005 a gente ainda usava muito DVD, tinha as locadoras, aquela coisa legal, eu tive também. E essa aqui é a capa de DVD do filme. Uma coisa legal, né, que a gente está falando também da história, porque esse aqui é o PIB de história, é a gente saber o quanto a história, o quanto estudar a história não é uma coisa estática. Estudar a história é uma coisa que nos põe em movimento com o mundo que a gente vive. Porque a gente, quando começa a estudar a história, a gente começa a colocar filtros e filtros e filtros nos nossos olhos e começa a escutar uma música de maneira diferente, a olhar um filme de maneira diferente, a ir no teatro e entender aquela peça de maneira diferente, de ir no cinema entender as coisas diferentes. E aí, com essa sacada que a história nos dá, que é fundamental, que é maravilhosa, a gente já pode ver que na própria capa do filme, a construção da fotografia, a construção da imagem desse filme já é uma coisa que precisa chamar a nossa atenção. Olha aqui, reparem comigo. Ao centro temos uma mulher com vestes que denotam, possivelmente, que ela faz parte de uma classe, vamos dizer, muito bem abastada, né, e com um sorriso no rosto. Ao redor dela, ao fundo dela está a favela, né, a periferia, e ao redor dela as crianças, em geral, pardas e negras, né, e essas pessoas com vestes bem mais simples do que essa mulher que fica ao centro, e a gente pode ver uma mudança, um contraste no semblante dessas pessoas. Isso já é uma sacada genial só na capa do filme. E aqui embaixo, se vocês conseguirem ver, tá meio transparente assim, talvez seja proposital, a gente vê que embaixo, nas raízes dessa foto, a gente tem o quê? Pessoas, né, numa cela, pessoas presas, e que fala muito sobre a nossa realidade, né, gente? Então, essa é a ficha técnica do filme. Vamos passando para não se estender muito, porque a pessoa que quer ser professor gosta de falar. Né? Elenco. Né? Vamos falar sobre o elenco bem rapidinho, assim. O elenco do filme é um bom elenco, né? É um elenco de muita valorização, assim, no cenário nacional, pessoas reconhecidíssimas dentro do cenário nacional e até internacional, né? E aqui eu trouxe a foto de algumas dessas pessoas, com certeza. Quem é ligado no cinema conhece essas figuras que estão aqui, e esses nomes que estão aqui também, e nem só o cinema, né, a própria televisão, né, essas pessoas aqui já estiveram bastante presentes em novela da Globo, enfim, então conta com um elenco muito forte, um elenco muito bom, que vocês podem ver, né, o Lázaro Ramos, o Erson Capri, o Caco Cioder, a Leona Cavalli, e todos os outros aqui que estão aparecendo na foto e que eu coloquei na nominata, certo? Direção. Ao fundo, uma cena icônica do filme, para quem vai olhar o filme, eu não vou contar sobre o que ela fala, porque eu quero que quem não olhou, olhe, porque é um filme importantíssimo, um filme fundamental, ok? Quem olhou sabe do que eu estou falando. Uma das cenas mais impactantes, se não a mais impactante do filme, né? É essa cena que está ao fundo. Mas a gente vai falar de quê agora nesse momento? A gente vai falar da direção do filme, do cérebro pensante, assim, que fez toda a trama desse filme genial. É esse cara aqui, né? Sérgio Bianchi, um intelectual brasileiro, um cara que estudou cinema em Curitiba, que depois foi estudar na USP, um cara que já tem uma ficha, que já tem um histórico de criação cinematográfica aqui no Brasil, né? Com filmes importantíssimos, com filmes recheados de crítica social, né? E premiados tanto nacionalmente como internacionalmente, inclusive no próprio período da ditadura militar, o cara estava fazendo filme com muita crítica social, né? Então o cara é um lutador, vamos dizer assim, do cinema brasileiro, né?
e reconhecidíssimo, né? Tanto no cenário nacional como no cenário internacional. E O Quanto Vale o É por Quilo é mais um desses filmes que trazem uma crítica social muito pesada. A sinopse. Aqui eu trago para vocês a sinopse literal, a sinopse que está lá no DVDzinho desse filme, tá bem? Ao fundo vocês podem ver essa imagem é muito dura. É muito duro para mim trazer uma imagem dessas, eu confesso para vocês, porque essa imagem aqui, ela tá falando da arte, ela tá falando, né, da ficção, mas ela também está falando muito da realidade, né? Para nós que moramos aqui em Santa Maria, para quem mora em Santa Maria, sabe do que eu estou falando, né? Que a gente não precisa ir muito longe quando sai de casa para encontrar pessoas, né, puxando esses carrinhos, coletando material reciclável, mexendo no lixo, em plena pandemia de Covid, sem direito a nada, né? É complicado ver essa cena. E o filme explora muito bem, trazendo essa nossa cena da contemporaneidade. Olha aqui, ó, trazendo esse sustento de tortura do período colonial, mas não vou falar mais nada, vou deixar para vocês olharem. Bom, a sinopse literal eu vou ler para vocês aqui rapidinho, né, que essa é que está lá no DVD. Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração da miséria pelo marketing social, que forma uma solidariedade de fachada. No século XVII, um capitão do mato captura uma escrava fugida que está grávida. Após entregá-la ao seu dono e receber sua recompensa, a escrava aborta o filho que espera. Isso fala lá da cena que a gente já viu. Nos dias atuais, uma ONG implanta o projeto de informática na periferia em uma comunidade carente. Arminda, que trabalha no projeto, descobre que os computadores comprados foram superfaturados e, por causa disso, precisa agora ser eliminada. Candinho, um jovem desempregado cuja esposa está grávida, torna-se matador de aluguel para conseguir dinheiro para sobreviver. Histórias, né, que se repetem, histórias que falam sobre esse nosso Brasilzão. São histórias de hoje, mas falam muito do nosso passado. Só que o filme, assim, vamos dizer assim, no nosso grupo de estudos, quando a gente falou sobre esse filme, a gente até comentou sobre essa sinopse, porque essa sinopse, ela nem fala, talvez, da dimensão enorme que o filme tem. Acho que a gente consegue explorar bem mais, mesmo sem dar spoiler, né? Mas vamos lá, vou falar de algumas coisas desse filme, algumas curiosidades e algumas sacadas minhas desse filme que eu deixo como indicação aí para quando vocês olharem. E para quem já olhou, a gente pode comentar sobre, tá? Uma das características desse filme que eu achei interessantíssima, porque eu nunca tinha visto algum filme trabalhar com as fontes históricas como esse filme trabalhou, tá? Eu nunca vi, pode existir outros, talvez exista, mas na minha experiência pessoal com o cinema, esse é o primeiro filme que eu vejo tratar a fonte histórica dessa forma. A gente tem várias séries, a gente tem vários filmes que falam da história, que usam fatos históricos como plano de fundo. Travou um pouco aqui para mim. Para mim também. O quanto vale a apresentação? Vou poder passar. Agora foi. Me digam se já disse. Tá, show de bola. Vou continuar. O porquê dessa fonte histórica? O que eu estou falando? Vou explicar para vocês o que eu estou falando. Existe uma coisa que é chamada processo crime. Até hoje existe, né? Que é o documento lá onde está o processo quando algum crime é cometido, né? A gente pode ir no arquivo, no arquivo da cidade, no arquivo do Rio Grande do Sul, no arquivo do Brasil e pegar esses processos crime, inclusive estudá-los. E na história, essas fontes históricas são bastante utilizadas porque elas falam muito dos contextos e das realidades que se sucederam aqui no Brasil. Ok. Só que esse filme, ele faz uma coisa muito literal. Esse filme, o Bianchi foi lá no Arquivo Nacional, pegou alguns processos crimes, os leu e os colocou literalmente
né, vai ter passagens no filme que vai dizer, vai contar assim, extraído do Arquivo Nacional, página tal, processo sei lá o que, pasta tal, né, e aí vai mostrar ali o que é dito naquele processo crime, e isso vai ser projetado, né, para o espectador através da linguagem cinematográfica. Então é genial, assim, maravilhoso. Tanto que eu já não me canso de ver esse filme, já é a quarta vez que eu vejo ele. Algumas outras observações que eu deixo para vocês, então, aí são reflexões, né, que eu acredito que o Bianchi quis provocar e ele conseguiu, pelo menos em mim, assim, provocar bastante. Para quem vai olhar o filme, mesmo sem dar spoiler, eu posso falar de uma cena inicial, né, que é uma pessoa alforriada. Então, quem não faltou na aula aí do professor Romanos já sabe que é uma pessoa alforriada, mas para quem não lembra, eu vou refrescar a memória. O que acontece? A alforriada é aquela pessoa, né, que era escravizada e que adquire a sua liberdade, seja pagando por ela ou seja recebendo, né, de presente de alguém, ok? E aí aquela pessoa ganha liberdade. No filme conta a história de uma pessoa negra que foi alforriada, né? Lembra que eu falei que o filme conta várias histórias? Essa é uma das histórias. Tá, bom, a pessoa negra que foi alforriada, né, e ela escraviza outras pessoas negras também. E aqui o Bianchi traz com uma sutileza incrível, assim, aí a gente pode pensar, tem gente hoje que está dizendo, tem político que hoje fala assim, porque o negro escravizava o negro não é vítima, não sei o quê. Tem artistas que falam tem essas falas também. Então aqui a gente precisa entender essa sacada que o Bianchi traz. E o que é essa sacada que o Bianchi traz? É de como o sistema funciona de uma forma que ele te faz interagir com aquela realidade de uma forma tão brutal e até a gente pode dizer que inconscientemente que tu acaba agindo de acordo com aquele status quo, ou seja, com aquela realidade do teu lugar, né? Então, muitas vezes aquele oprimido pode virar um opressor. Então, essa é uma reflexão bem legal, que pode, depois do filme, te deixar pensando, que pode te fazer ir buscar um pouco de coisas ali. Outra reflexão genial que o Bianchi traz ele faz um comparativo, que os navios negreiros ainda existem, só que hoje eles não cruzam o Atlântico. Hoje eles estão fixados em um lugar e são chamados de presídios. Ele compara os navios negreiros aos presídios, né? Então isso gera um debate importantíssimo, fundamental para essa sociedade que a gente tem e para esse tipo de legislação que a gente tem no Brasil, tá? Esse tipo de sistema prisional do Brasil que tem predominantemente, né, uma cor e uma classe social como alvo, ok? Outro ponto fundamental desse filme é a coisificação dos seres humanos, né? E a gente tende a pensar assim, meu Deus, olha que coisa horrível esses seres humanos do passado, que coisa bizarra, que coisa grotesca que eles faziam. Olha o que eles faziam com as pessoas, tratavam as pessoas como uma mercadoria, tratavam as pessoas como um objeto. Mas hoje, se a gente for ver a realidade, tá, das periferias e analisar os processos, e o Bianchi ele vai trazer isso de uma forma maravilhosa para vocês, aí vocês vão começar a entender uma sacada, assim, vão começar a perceber, mas esse tipo de coisificação, esse tipo de exploração, não está só no passado, está também nos nossos dias. E quando tu te dá conta disso, meu Deus, é um choque da realidade. Foi em mim, deve ter sido em quem olhou o filme e será em quem vai olhar o filme, tá bem? Outras reflexões é a sociedade de consumo, né? Essa coisa desse fetiche de mercado, essa necessidade que o próprio sistema ele te faz ter necessidades de algumas coisas, né? De algumas coisas materiais e que tu não pode ser feliz se tu não alcançar aqueles objetivos materiais. O filme vai explorar isso de uma maneira maravilhosa também, né? Eu não vou contar para vocês o que acontece, mas é essa coisa que o sistema faz com que a gente
queira algumas coisas e para uma periferia, na periferia isso age de uma forma muito terrível, assim, porque você cria essa necessidade de consumo e aí, em troca dessa necessidade de consumo, pessoas acabam se marginalizando e desgraçando a sua vida, por assim dizer. E por fim, né, e não menos importante, né, fica uma crítica ao capitalismo, com muito sarcasmo, ou seja, o Bianchi traz uma crítica a todo o sistema, né, tanto o sistema de opressão, tanto essa crítica das relações das classes sociais, como também a crítica à própria solidariedade que ali está desenhada na figura de uma ONG, né? Essa solidariedade que é uma solidariedade muitas vezes não verdadeira, essa coisa que traz um interesse por trás, que não pensa em mudar a realidade do outro, mas que se vale da pobreza, da miséria do outro. Então, é essencial essa crítica do sistema. Bom, para finalizar, eu só queria dizer para vocês que é um filme maravilhoso. Eu sugiro mesmo assim que quem não olhou possa olhar esse filme, né? E que ao final, tomara que vocês consigam também se questionar como eu me questionei, para não ser mais um tijolo no muro, né? Quem sabe a gente tem que pegar uma picareta e começar a derrubar muitos muros que são nossos, que foram dos seres humanos do passado, mas que também são nossos. É isso. Muito obrigado pela atenção. Aí, Fábio, valeu, baita apresentação. Alguma pergunta, algum comentário de quem assistiu o filme? Alguma questão? Eu já assisti o filme anteriormente. E aí, Cícero, o que tu achou? Eu achei um ótimo filme também. Eu gostei como o Fábio ressaltou os pontos que eu mais percebi também assistindo. E gostei muito da apresentação. Massa, legal. Então, vamos lá, né? Esse filme, só para comentar rapidamente, a gente já encerra. Quanto vale por quilo, como bem destacou o Fábio, a questão das fontes históricas, né? Várias cenas foram feitas com base em documentos do Arquivo Nacional. Um trabalho historiográfico, um trabalho de pesquisa documental fantástico feito pelo Sérgio Bianchi e pela sua equipe. Esse jogo do passado e presente em várias histórias, né? Isso aí é uma coisa que o filme faz o tempo todo, como foi bem ressaltado. E também as cenas que deixam a gente confuso, né? Assim, como bem ressaltado também a cena da pessoa alforriada, né? Que também tem escravos, mostrando como a escravidão era um troço tão entranhado, né? Que colocava todo mundo para dentro desse jogo, exatamente. Um ponto também interessante é que tem... Não, deixa eu ver se eu falo ou não. Não, vou falar. Tem final alternativo, tá? O filme. Então, quando você assiste, acaba, vem os créditos, e após os créditos tem um final alternativo, né? Então, para quem for assistir, veja os créditos, deixa os créditos passar que tem um final alternativo, tá? Que mais? Eu acho que era isso que eu ia comentar, assim, do filme. Desses três, né? Vocês vejam que os três filmes, eles são filmes dos anos 2000, né? Karamuru 2001, Desmundo 2003, Quanto Vale por Quilo 2005. Na minha opinião, esse foi os anos dourados do cinema brasileiro, né? Foi quando o cinema brasileiro tinha bastante incentivo, né? Bastante financiamento. Eu acho, para mim, talvez eu seja meio, não sei se o meu comentário tá correto, mas do meu ponto de vista, os melhores filmes brasileiros são dessa época, desses anos 2000, né? Final dos anos 90 e ao longo ali da primeira década dos anos 2000. Então é isso, tá, pessoal? Fizemos aí, os três filmes contemplam o período colonial do Brasil. A nossa próxima edição vai ser sobre o período imperial. A gente vai decidir ainda se a gente vai fazer ou sobre o período imperial ou se a gente faz um antes sobre o período joanino, né? Que é aquele período em que a corte portuguesa vem para o Brasil, né? Aquele período que é, digamos assim, um pouco antes da independência de 1808, 1822, né? Então, nosso próximo ou será sobre o período joanino ou será sobre o período imperial. Vai seguir a mesma lógica,
tá? A gente vai deixar o link lá na sala do Classroom para quem quiser assistir. Eu agradeço muito a presença do Cícero, da Luísa e da Chayane, estudantes, né, do terceiro e do primeiro ano, tá? Eu acho que vocês, com a participação aí, agregam bastante conhecimento, né, para a vida e também para o Enem, né? Também para o Enem. Porque, assim, ó, para quem vai fazer o Enem, uma coisa que é muito valorizada pela banca é se você consegue fazer a relação entre os assuntos, né, e a produção artística, cultural, e se relacionar com um filme brasileiro, aí a tua pontuação acho que vai lá em cima, né? Como bem falou o Fábio, né? É muito importante a gente valorizar o cinema brasileiro. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, a gente não dá o devido valor, às vezes, às produções que nós temos, né? Eu acho que o cinema brasileiro, ele ficou durante muito tempo com aquela pecha de cinema ruim por causa do cinema dos anos 70, da pornochanchada, né? Mas, na verdade, a gente tem filmes fantásticos aí, e a nossa missão aqui no História Play é tentar garimpar algumas coisas interessantes e trazer para discussão, tá? Fale, Isla. Só comentar aqui na minha redação do Enem, quando eu ingressei na universidade, eu citei o filme que eu mais amo, cinema nacional, que é o Alto da Compadecida, né, do qual sou um grande fã. Fiz questão de colocar na minha redação, né, trechos do João Grilo e citar o filme em si, né? Então, e a nota deu subiu bastante. Então é isso. Qual é que era o tema da redação que tu relacionou com o Alto da Compadecida? Era cinema naquele ano. Naquele ano foi cinema. Claro, claro. Aquele ano que caiu sobre a questão do próprio cinema, né? Interessante, interessante. Então, a gente pode até pensar de repente, inserir o Alto da Compadecida ali quando a gente for falar sobre Primeira República, de repente, que eu acho que é mais naquele contexto, né? O Alto da Compadecida pega a questão do cangaço, né? Por ali. De repente, você pode até inserir ele num dos nossos História Play, tá? Mais algum comentário, mais alguma questão aí, pessoal? Bom, se não tem mais, eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado pela presença de todo mundo que está aí. Luísa, fale. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite do professor. Alô, tá me ouvindo? Posso falar? Agora sim, estava bem baixinho. Agora tá melhor. Tá bom. Eu queria muito agradecer a oportunidade do professor ter nos dado e confesso que eu adorei a opinião de todos sobre os filmes, tanto é que vou adicionar na minha lista para eu assistir. É muito legal ver o ponto de vista de vocês, ver falar sobre isso, porque normalmente a gente não vê as pessoas falando sobre esses filmes que trazem tanta importância, né? E com vocês falando, acaba abrangendo inúmeros lados, pontos de vistas que se eu fosse assistir sozinha, sem ter ouvido a opinião de vocês sobre vocês terem falado, eu não conseguiria ter uma interpretação maior. Então, agradeço muito a oportunidade. Legal, Luísa. Bom saber que tu gostou, né? Fico muito feliz com isso. Então é isso, pessoal. No próximo, eu acho que vai sair ali pela metade de junho, tá? Mas vocês vão ser avisados, vai estar lá na página do Instagram do PIBID, segue lá no Instagram, tem no Facebook também, tá? Então segue nas redes, a gente está sempre fazendo alguma postagem com algum material, tá? Valeu, obrigado, Luísa. Os parabéns para o pessoal do PIBID. Feito então, vou interromper a gravação. Valeu, tchau. Feito, obrigado a todos aí. Foi muito legal. Chayane, obrigado. Valeu, Cícero. Tchau, Fê. Tchau, Chayane. Feito. Obrigado por aparecer aqui, tá? De nada.